Qual é a relação entre o meio ambiente e os determinantes sociais da saúde? De que forma este assunto vai ser tratado na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20? Esses são alguns dos assuntos que eu vou conversar com Alberto Pellegrini, coordenador do Centro de Estudos, Políticas e Informação em Determinantes Sociais da Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Seja bem-vindo ao programa, Pellegrini. Obrigado, Paulo. Pellegrini, vamos começar o programa dizendo o que são os determinantes sociais da saúde. Bom, há várias definições, né? Podemos dizer que os determinantes sociais da saúde são todos aqueles fatores econômicos, sociais, políticos, ambientais, comportamentais que se relacionam com as condições de saúde dos indivíduos e das populações. Quer dizer, na realidade, a gente pode classificar os determinantes sociais de saúde nos macrodeterminantes, que têm a ver com a estrutura econômica, social, cultural, ambiental de uma sociedade, são macrodeterminantes. Uma camada mais próxima das pessoas são aqueles determinantes ligados às condições de vida e trabalho. Então tem a ver com o ambiente de trabalho, com o acesso a serviço de saúde, o acesso à educação, à alimentação, habitação, transporte, todos esses são determinantes sociais que têm a ver com o cotidiano das pessoas. E um terceiro nível de determinantes sociais são os comportamentos. Né? Em geral, se considera isso como determinantes individuais que têm a ver com o próprio livre-arbítrio das pessoas, né? De como levar a sua vida, a dieta, o exercício físico, o uso de álcool, tabaco, essas coisas. Mas isso tem também um forte componente influenciado pela cultura, pela sociedade onde a pessoa vive. Né? Então, esses elementos macrodeterminantes estruturais, condições de vida e trabalho e determinantes comportamentais compõem o conjunto do que chamamos determinantes sociais da saúde. Uma definição mais simples seria dizer as condições sociais em que as pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem. Né? Essa seria uma definição, digamos, mais curta. Então, né? todos esses fatores que você falou, eles influenciam diretamente na saúde. Claro. Do indivíduo, da população. Isso. E influenciam a saúde dos indivíduos, das populações e são os responsáveis pelo grande problema que nós vivemos em sociedades como a nossa, que são chamadas iniquidades em saúde, né? São aquelas grandes diferenças que existem na saúde entre diversos grupos da população e que não são determinadas por fatores genéticos, mas são determinadas justamente pela questão social. Então, nós temos grupos da população que vivem muitos anos menos que outros grupos somente por uma questão da posição social em que ocupam. E isso nós chamamos de iniquidades, porque são desigualdades injustas e evitáveis. E evitáveis através da ação sobre os determinantes. Na medida que as pessoas têm acesso a serviços básicos, às condições de vida, de trabalho, informação sobre comportamentos saudáveis, diminuiria essas desigualdades que são evitáveis através da ação dos determinantes. Em que momento começou a se falar em determinantes sociais da saúde? Porque hoje é uma coisa que já está dada, né, dos determinantes sociais da saúde. Mas quando é que começou essa mentalidade? Olha, bom, isso se nós vamos lá na história, nós vamos encontrar desde tempos bem remotos, mas eu acredito que um momento importante foi meados do século XIX, quando vários autores, tanto na França, como na Alemanha, como na Inglaterra, não é? Analisando dados de mortalidade, eles viram que havia uma associação clara entre pobreza e maior mortalidade, né? Agora, a maneira como eles interpretaram esses dados variou muito, né? Alguns desses autores consideravam que os pobres ficavam mais doentes por questões morais, por questões relacionadas ao seu comportamento, pelos vícios que os pobres tinham e coisas desse tipo, né? Outros, como Chadwick, por exemplo, relacionavam as condições ambientais, as condições de vida que os pobres tinham nas áreas urbanas, de meados do século XIX, que levavam a maior mortalidade, né?
E outros, como Engels, consideravam que isso tinha a ver com a exploração de classe e propunham a revolução social como forma de superar isso, né? Talvez o autor que mais se aproxima com a nossa concepção atual é Virchow. Virchow, na Alemanha, também nessa época, meados do século XVIII, colocou a responsabilidade da medicina e da saúde pública em estudar aquelas causas básicas das condições de saúde. E falava já, sem necessariamente usar o termo determinantes, falava em condições de vida, de trabalho, influenciando, e como responsabilidade da medicina de estudar essas relações e de intervir sobre elas, né? Depois, ao longo do século XX, nós temos vários momentos aí onde essa questão ficou mais presente, outras em que talvez ficamos um pouco encantados com a questão tecnológica, então achando que íamos resolver os problemas de saúde através da tecnologia, né? E, então, colocando um pouco de lado a questão dos determinantes sociais. Em outros momentos, se acreditou que a saúde poderia ser um bem privado que você compra no mercado, né? Houve também momentos na história do século XX que predominou essa visão, digamos, privada, de mercadoria da saúde, mas eu acho que nos últimos anos, com a criação dessa comissão de determinantes sociais pela OMS, a Conferência Mundial que houve... Hoje o Brasil tem uma comissão nacional. O Brasil teve uma comissão nacional que fez um relatório analisando a situação de saúde do Brasil desde essa perspectiva dos determinantes. Então, eu acho que hoje os determinantes estão, digamos, na agenda global, né, e reconhecidos como se queremos melhorar a saúde da população de um país, temos obrigatoriamente que agir sobre esses determinantes e não somente pensar em serviços de saúde, que em médicos, em hospitais, que evidentemente são importantes, mas que não são o principal elemento para a melhoria da saúde da população e principalmente da diminuição dessas diferenças a que eu me referi. E a primeira Conferência Mundial de Determinantes Sociais aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil, exatamente. Quando foi criada essa comissão na OMS, isso foi em 2005. O Brasil criou a sua comissão em 2006. E ambas apresentaram relatórios, né, onde destacavam a importância dos determinantes sociais. Na OMS, a comissão destacava, por exemplo, a distribuição desigual de poder, de recursos, como um grande determinante social, além das condições de vida, etc. E os países reunidos em 2009 recomendaram a realização de uma grande conferência para discutir estratégias e metodologias de ação sobre os determinantes, né? Quer dizer, uma vez que todos reconhecem a importância disso, como agir, como atuar sobre eles, que políticas, que experiências, né, existem de ação sobre os determinantes. E se propôs, então, a realização dessa grande conferência, e o Brasil se ofereceu para sediá-la, não por acaso, porque tinha sua comissão, esse é um tema importante na agenda brasileira, e a conferência foi feita em outubro do ano passado com grande sucesso, né? Eu acho que ela cumpriu a sua finalidade. Aqui vieram representantes oficiais de mais de 120 países, mais da metade deles representado por seus ministros, seja de saúde, seja de áreas sociais. E, além de uma declaração política de compromisso de agir sobre os determinantes, o importante foi a presença de especialistas, representantes da sociedade civil, apresentando experiências concretas, analisando estratégias, metodologias. Quer dizer, nós temos um material bastante rico gerado por esse processo e que está à disposição dos países. E eu espero que o nosso país, que foi a sede, realmente saiba aproveitar esse privilégio de ter sediado uma conferência desse porte e pôr em prática as suas recomendações, né? Agora, foi um evento mundial com a presença de mais de 100 representantes de países do mundo. É um evento do porte do que a gente vai ter agora, que é a Rio+20. Né? Bom, Rio+20 vai ser um pouco mais amplo, acho que se espera 40 mil, quase isso. Mas, né, o número de representantes, pelo menos de representantes de países, talvez seja semelhante, porque os membros da OMS, que são os membros das Nações Unidas, é em torno de 190 países. Na OMS tem 190 países membros. E aqui vieram 120, com delegações oficiais. Quer dizer, é o que se espera para Rio+20. E quais as contribuições que você acha que essa Conferência Mundial de Determinantes Sociais da Saúde pode levar para Rio+20? Você acha que muitos assuntos que foram discutidos ali serão discutidos na Rio+20?
Eu acho que sem dúvida, né? Porque a Rio+20, a Rio 92 foi muito importante para tratar as questões ambientais, a responsabilidade dos países com a questão da emissão de carbono, o aquecimento global, e daí gerou o protocolo de Quioto e uma série de outras reuniões, né, Copenhague, Dubai, com essa preocupação da questão, digamos, da responsabilidade dos países na preservação do meio ambiente. Eu acho que a Rio+20 vai dar um salto adiante, que é a questão do desenvolvimento sustentável, né? Que é justamente a relação entre a questão ambiental, a questão social e a questão econômica. Nós não podemos pensar essas coisas de maneira independente. O econômico, o social e o ambiental têm que ser pensados de uma maneira articulada e integrada. E é justamente o eixo, né, a preocupação da Rio+20, né, o desenvolvimento sustentável, eu até diria o desenvolvimento humano sustentável, né? E, sem dúvida, nesse contexto do desenvolvimento humano sustentável, a questão social e a questão dos determinantes sociais ocupam um papel importante, né? No próximo bloco a gente vai saber como é que os determinantes sociais da saúde podem estar inseridos na Rio+20. Não saia daí, a gente volta já. O Sala de Convidados e Entrevista está de volta. E quem está aqui comigo no estúdio é o Alberto Pellegrini, coordenador do Centro de Estudos, Políticas e Informação em Determinantes Sociais da Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Pellegrini, falando agora de saúde e meio ambiente, né? Como é que o meio ambiente está inserido dentro dos determinantes sociais da saúde? Como é que o meio ambiente pode determinar a saúde de uma população? Bom, o meio ambiente tem muito a ver com o cotidiano das pessoas, né? Às vezes, quando se trata a questão do meio ambiente na imprensa, pode parecer algo abstrato, né? Você fala em emissão de carbono, em aquecimento global, em buraco na camada de ozônio, parecem coisas abstratas, né? Mas é evidente que todas essas questões têm a ver diretamente com o meio ambiente relacionado com o cotidiano das pessoas, né? E há outros elementos também relacionados à questão ambiental que aí sim tem muito a ver com esse cotidiano. A questão do saneamento básico é uma questão de meio ambiente. A questão da ocupação do solo urbano é uma questão do meio ambiente. As condições da habitação, do entorno da habitação, até o interior da própria habitação, tem a ver com o meio ambiente. A nossa vida nas grandes cidades, a questão da poluição, tudo isso tem evidentemente a ver com o cotidiano das pessoas, né? Você pega aí a questão da ocupação do solo urbano, nós tivemos no começo de 2011 toda aquela tragédia na região serrana aqui próximo. Isso tem a ver evidentemente com a forma como está sendo ocupado as encostas, a questão da distribuição do solo urbano, não é? E que é uma questão social e ambiental. Por isso, como nós dizíamos no bloco anterior, não podemos pensar a questão ambiental isoladamente do social e isoladamente do econômico, né? E daí o grande avanço que eu vejo na Rio+20, que não é uma reunião de ambiente, a Rio+20 é uma reunião de desenvolvimento sustentável, que é esse conceito do ambiente relacionado com o econômico e social, que me parece um avanço conceitual e de política, né, muito importante, e espera-se que daí saiam realmente visões estratégicas de políticas de como tratar de maneira integrada esses elementos, né? Agora, uma avaliação da OMS e do próprio Ministério da Saúde aponta que a saúde ela não está sendo tratada da forma como deveria ter, com a amplitude, né, que merece a saúde dentro do documento Rascunho Zero, que são as questões que vão nortear os debates na Rio+20, né? Como é que você avalia a inclusão da saúde nessas discussões? Olha, na Rio+20, como eu disse, como vai ser tratada essa questão social, ambiental, e evidentemente as delegações, principalmente a delegação brasileira, devem colocar a questão da saúde e suas relações com toda essa questão. E
e o Brasil está muito empenhado nisso, a Fiocruz está empenhada nisso, está preparando um documento sobre saúde na Rio+20, a Fiocruz está preparando isso. Sem dúvida, vamos evoluir para um documento e para discussões no âmbito da conferência, onde a saúde, sem dúvida, vai estar presente. Agora, quando dizemos saúde está presente ou não está presente, depende também do conceito de saúde que estamos usando, né? Porque os temas que já foram anunciados da Rio+20, muitos deles, evidentemente, têm a ver com a saúde, são parte dos determinantes sociais. São transversais, né? A saúde perpassa. Claro, se fala de segurança alimentar. Segurança alimentar, evidentemente, está relacionado com a saúde. A questão do saneamento está relacionado com a saúde e assim por diante. Nós temos vários daqueles temas que estão colocados como temas centrais da Rio+20, que são parte dos determinantes sociais da saúde. Portanto, dentro dessa visão que nós temos da saúde e seus determinantes no âmbito do desenvolvimento humano sustentável, a saúde está contemplada, não é? Talvez tenhamos que colocar de uma maneira mais explícita essa questão da saúde e tudo mais, mas sem dúvida os temas, e se houver políticas de intervenção sobre esses temas voltadas para a diminuição dessas diferenças injustas, numa visão de políticas integradas, intersetoriais, que isso é fundamental, né? Essa fragmentação entre os setores é um problema sério que justamente impede essa visão de desenvolvimento sustentável que obriga uma integração entre os diversos setores. Quer dizer, se conseguimos avançar nesse sentido, estamos avançando na melhoria das condições de saúde, né? Claro. Agora, assim como a Conferência Mundial de Determinantes Sociais, né, que está muito forte a presença da intersetorialidade, né? Isso. É a saúde falando com a educação, que fala com o meio ambiente, que fala com a economia. Você acha que essa relação entre ministérios, ela é complicada? Existe um jogo de agenda? Como é que se dá essa relação? É complicada, não é? Porque nós não temos, no nosso país, não é, elementos que permitem essa integração entre os setores, não é? A própria Casa Civil tem, por exemplo, uma Câmara Social, onde supostamente se definiriam políticas e articulação de políticas, mas na prática a gente vê realmente dificuldades nessa integração em todos os níveis, desde o nível federal até no nível local, né? Você tem no nível local, muitas vezes, os comitês, como o Comitê de Saúde, que não se articula com o Comitê de Educação e de outras áreas sociais, quer dizer, uma mesma população, às vezes, com intervenções que não se articulam, né? Agora, um dos problemas que eu vejo é que muitas vezes nós tentamos, com esse conceito de determinantes sociais da saúde, colocar a questão da saúde no centro das preocupações, né, das políticas sociais e querer que os demais setores contribuam para a saúde, né, a chamada saúde em todas as políticas. Então nós, do setor saúde, cobramos da educação, cobramos da habitação, cobramos do transporte, do trabalho e assim por diante, dos demais setores. E, evidentemente, eles têm sua própria agenda, são cobrados por responder às questões específicas desses setores e não conseguimos esse diálogo. Então, eu acho que esse diálogo tem que ser repensado. Nós teremos que fazer uma revolução, digamos, copernicana, tirar a saúde desse centro. A saúde não pode dar conta de tudo também. Não pode dar conta de tudo e não pode querer que os demais setores trabalhem só para a saúde. Então, eu acho que nesse centro justamente tem que estar o desenvolvimento humano sustentável. Quer dizer, se todos os setores pensarem que a função básica do desenvolvimento é promover o desenvolvimento humano e de uma maneira sustentável e todos contribuírem para isso, ou seja, uma parceria estratégica entre todos os setores para promover o desenvolvimento humano, evidentemente a saúde vai se beneficiar, não é? E não vai haver essa questão da dificuldade no relacionamento por agendas conflitantes, etc. Então eu acho que colocar o desenvolvimento humano sustentável no centro da preocupação das políticas de desenvolvimento é um benefício para a própria saúde. E a saúde pode então se aliar de uma maneira conceitualmente e operacionalmente mais clara com os demais setores para promover esse desenvolvimento. E eu acho que a proposta da Rio+20 é justamente essa, né? Pensar o desenvolvimento sustentável no centro das políticas de desenvolvimento. Agora, a gente fala de um evento oficial, que é a Rio+20, vai reunir políticos, né, de todo mundo. Agora, a participação social da organização civil é fundamental, né? Claro. Claro, você não pode pensar
pensar essas questões que estamos discutindo, desenvolvimento sustentável, determinantes sociais, sem a participação da sociedade como um todo e das várias formas de organização da sociedade, né? Então, governo, sociedade civil e todos os especialistas, a academia, etc., tem que trabalhar junto. Como eu disse anteriormente, das recomendações aí do relatório da Comissão da OMS sobre determinantes sociais é a questão da redistribuição de poder e de recursos, porque as grandes desigualdades que se observam têm a ver com essa distribuição desigual de poder, de recursos e de dinheiro. Ora, uma sociedade, para pensar essa redistribuição, precisa estar consciente desse problema, precisa estar organizada. Os vários setores da sociedade, o setor privado, empresários, trabalhadores, sociedade civil, têm que pensar maneiras de uma redistribuição em função da melhoria das condições de vida da população em geral. E isso, então, obriga uma mobilização de todos os setores. O governo não pode fazer isso isoladamente e sozinho, né? Nós precisamos de uma base política de apoio amplo para as políticas redistributivas. E essa base de apoio político amplo só se consegue através da organização da sociedade, da mobilização da sociedade, da tomada de consciência da sociedade sobre a importância desses problemas, né? E esse vai ser um assunto forte na Rio+20, né? E a economia verde, né, vai ser um assunto que vai ser... Como é que a gente pode falar de economia verde? Tem como relacionar os determinantes sociais da saúde? Porque a economia também é a base, né, do funcionamento desse ciclo, né, que envolve os determinantes sociais da saúde, né? Claro, por isso a ideia do desenvolvimento sustentável tem a ver com a economia, com o social e com o ambiental. E a economia é uma forma de produção que destaque a questão da responsabilidade social do setor produtivo e a responsabilidade pela preservação ambiental, que é a chamada economia verde, é fundamental nesse tripé, na verdade. E toda a questão do emprego, a questão das condições de trabalho, o ambiente no interior do setor produtivo, o chamado trabalho decente, que é um dos temas da Rio+20, são parte de como se organiza a produção e da economia, e é um elemento fundamental, claro. Tá certo, os determinantes sociais não tem como, esse assunto não tem como estar de fora Não tem como. da Rio+20. Não, né? de jeito nenhum. Tá certo, Peregrino. Muito obrigado pela sua presença aqui no Sala de Convidados e Entrevista. E obrigado a você que assistiu o programa. Até a próxima.